Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Dueto Podcast e eu ao lado do meu amigo e sócio Márcio. E eu fui simpático hoje. Eu tava esperando você começar me sacaneando. Hoje não vai ter isso? Não, hoje não vai ter, que a nossa convidada aqui, ela não gosta desse tipo de brincadeira. Estamos começando mais um episódio da nossa temporada Mulheres Líderes, Dueto Podcast, felizes da vida, hein, Lívio? Você tá feliz, né? Eu não tô tanto, Márcio, porque eu estou ao seu lado. E eu queria deixar um recado antes aqui. Diga. Que eu tô vivendo esse negócio da internet Ah. e eu tenho um hater. Ah, é? Tem um hater. Ah, não acredito, Que cara. a pessoa mandou uma mensagem pra mim Ah. falando que eu tô sacaneando muito você. Ah, obrigado, Que cara. não é legal fazer isso. Vou até me ajeitar Eu aqui, peguei o perfil dessa pessoa, chama Tereza Dattoli. Ela tá me policiando nas redes sociais. Ah, Eu não olha. sei se vocês conhecem, mas Tereza Dattoli falando que eu tô pegando muito pesado com o meu colega aqui. Ah, então tá bom. Mãe, obrigado, tá? Obrigado por você estar me defendendo aí. Faltou a minha, senti falta da minha esposa. Ela não defendido. assiste ainda. Priscila, Ela é médica. por favor, tá, Priscila? Me defenda aí também. A minha mãe já me defendeu, falta você me defender. Mas vamos continuar. Muito obrigado aí, mãe, pelo Hoje a apoio. gente aprontou, porque o pessoal também fala que eu fico falando com a mão, eu tô tentando me policiar, sabe? Então tá bom. Hoje, vamos apresentar a nossa convidada, Lívia? Vamos. Gente, a gente tá muito feliz. Primeiro com a repercussão que o podcast tá tomando, né? Primeiro com os feedbacks que a gente tá recebendo, né, Lívia? Muito bacana, de verdade, a gente tá muito feliz. A gente pensou nesse projeto e, de verdade, o intuito era alcançar os objetivos que a gente tá começando a alcançar agora, que são mostrar o tanto que Brasília tem gente qualificada, o tanto que Brasília tem gente boa, o tanto que a comunicação dessa cidade, tanto que a comunicação das pessoas que trabalham nesse mercado, quando eu digo Brasília, eu tô me referindo muito ao mercado de governo, então Brasília é um pedaço do Rio ali, tanto que tem gente boa, tanto que tem gente qualificada, e a gente tá feliz da vida em apresentar aqui, bater um papo e conversar com essas mulheres líderes. Hoje a gente tá com uma mulher aqui, É que Lívia. hoje você foi muito solicitada, é verdade. A gente trouxe até júri popular. É verdade. Exatamente. verdade. Então muitas pessoas falaram, vocês precisam trazê-la pra não revelar o nome. Mas tá todo mundo vendo embaixo quem já tá aqui, né? Mas a gente acha que é suspense. Ela que tem 29 anos de experiência no mercado publicitário. Eu fiz o dever de casa, viu, convidada? Dê uma olhada lá no seu LinkedIn, que tá super bacana, atualizado também. Ela que tem 29 anos no mercado publicitário, com passagens em várias agências, com passagem inclusive já como veículo. Enfim, eu não vou contar muito, vou deixar que ela mesma conte a própria história. Melhor porque ela conta muito melhor que você. Tá bom. Hoje nós estamos aqui com a Renata Barcelos de Sanches Pinheiro. É isso, Pega a placa, obrigado. Lívio. Eu já tinha esquecido da placa. Renata Sanches. Rê, Bom, obrigado, viu, Rê, por você ter vindo. eu que agradeço, tô super feliz. Ah, Rê, você é maravilhosa. Você gostou aqui? Tá certinho o nome? Tá certinho, fora o acento, tá super certinho. É Sanches. Só que a nossa produção não tem o acento. Não, a Mas gente vai já ter que explicaram, eu já aceitei, Você tá tudo aceitou? certo. a Tá gente ótimo. explicou em off aqui, pessoal, que a gente não conseguiu colocar o acento aqui da Renata Sanches. E aí, esse episódio, quem não conhece Renata Barcelos não conhece o mercado de Brasília, Exatamente. né? Então vamos falar um pouquinho mais de você hoje, viu, Rê? Rê, brigadaço, viu? De verdade. Imagina, eu que agradeço. A Renata de Barcelos De Barcelos, eu falei errado. De Barcelos, é isso De mesmo. Barcelos Sanches Pinheiro. Ah. Na verdade, é a Renata Sanches, que todo mundo conhece, e sou a mesma pessoa, vocês sabem disso. Legal, Super Rê. feliz de estar aqui. Que bom, Rê. E quando as pessoas pediram mesmo, falando pra mim, vocês precisam entrevistar a Renata. O que eu acho muito legal é que a gente possa também inspirar as pessoas que estão começando, as mulheres que estão começando no nosso mercado, que a gente já trabalhou muito com você e a gente sabe do seu profissionalismo, do seu potencial, e esse é o nosso objetivo hoje. Tá bom? Obrigada. E aí, Rê, começando, já vou fazer a primeira pergunta. Bora, pode engatar Bora? aí. Manda A ver. nossa primeira pergunta, como de costume, Rê, é a de sempre. Conta pra gente um pouquinho mais quem é a Rê, tudo aquilo que você não coloca no seu LinkedIn, tá? Fala um pouquinho pra gente. Falo. Eu sou uma mãe, É mãe de alguns. orgulhosa mãe de 4 De filhos. 4 Olha só. filhos. Homens adultos, casada há mais de 30 Que anos. Maravilha. Que é uma vida que não está no LinkedIn, mas que deveria. Aham. Porque, assim como eu, milhares de mulheres que trabalham e conciliam, né, a vida de publicitário. Eu criei os meus filhos sendo publicitária, trabalhando em agência. Isso não é fácil. Não é fácil. Como não é fácil para outras mulheres que Perfeito. fazem essa jornada dupla e trabalham e conciliam essa coisa
da maternidade com a vida profissional. E hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, como isso aconteceu, como a gente Como chegou conseguiu, até né? aqui. Eu dei conta. Como eu dei conta, e é, de fato, um motivo de muito orgulho para mim ter Verdade. conseguido fazer tudo isso, né? Ter meus filhos criados, eu sou super, você fala aqui que não tá no LinkedIn, já fui muito mais baladeira, já fui muito mais festeira, adoro ter a casa cheia, adoro cozinhar, receber os meninos, os filhos dos meus filhos, receber os meus amigos em casa. Mas, assim, o famoso, estou ficando velha, né? Já estou numa fase, assim, hoje, adoro ficar em casa, adoro ver série, adoro ouvir podcast. Olha aí. É uma das minhas programações preferidas. Vou indicar um pra você, chama Dueto. Dueto é muito bom, ouço Bom. bastante. Gente, vocês sabiam que a Rê chegou aqui, a gente tava conversando com ela aqui nos bastidores antes de começar. A Rê assistiu a todos os episódios até agora do Dueto, cara. É verdade, fiz o dever de casa aí Fez, também. verdade. Bacana. Obrigado pela audiência, Renata. Não, é verdade, assim, a gente vai mudando, né? As fases da vida vão mudando, o que a gente já gostou, já fez e já viveu ao longo de tanto tempo, de tantas oportunidades que eu tive de viver coisas diferentes, mas, assim, de fato, estar com amigos, estar com a família, eu acho que hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Legal, Rê. A gente fala, né, que numa rotina que a gente tá cada vez com menos tempo, a gente tenta cada vez mais usar esse nosso tempo com as pessoas que a gente quer próximo, né? Com as pessoas Me que a deixar gente... feliz é ficar em casa. É ficar em casa, né? Com a casa cheia, né, Rê? Gente, pra mim é a melhor coisa. Já passou, já fui muito, já dancei muito até o chão. Com El Chan. Já fiz muito, mas assim, eu já tô em outra fase, em outro momento, e tudo bem. É isso. Tudo bem, assim, isso. tá tudo dentro dos conformes. Dos conformes, né? Com certeza. Dentro dessas fases, né, Rê? Agora eu aproveito a pergunta do Lívio, que fez uma pergunta mais de caráter pessoal, e eu puxo aqui de volta para a pergunta de caráter profissional. A gente fazendo também o nosso dever de casa e olhando o seu LinkedIn, é impressionante a história que você vem construindo, né? Já são quase 30 anos aí no mercado de comunicação. E eu queria, se você conseguisse resumir um pouco dessa história. A história da Renata, cara, a gente poderia passar um episódio inteiro aqui falando só sobre a história da Renata. E a gente teve a oportunidade de ser atendido por ela, já tanto na nossa época de banco, quanto na nossa época de Secom. Então, a Rê é um excelente profissional, é impressionante o tanto que ela se entrega e que ela leva a sério as coisas que ela faz. Conta um pouquinho pra gente, Rê, dessa história sua, que já teve passagens por algumas agências. Vocês sabiam, gente, que a Renata... A pergunta do Márcio é quase a sua resposta, mas vamos lá. Não, mas é porque eu achei um fato curioso. A minha mãe vai te mandar mensagem de lá. Desculpa, Tereza. Dátoli, desculpa. E Priscila também, não briguem comigo. Mas você sabia, Lívia da Ló, que a Renata Sanches, ela já foi até sócia proprietária de uma livraria de Mentira. livros? Sim, verdade. Uma fase maravilhosa também, uma livraria infantil. Infantil, exatamente. Muito legal. Conta aí a sua historinha. Mas tem uma coisa muito legal nisso, que assim, hoje eu sempre escuto as pessoas falarem, quando eu decidi fazer publicidade, meus pais nunca tinham ouvido falar nisso. Quando eu fui fazer comunicação, ninguém sabia o que era. Quando eu falava que eu era atendimento, as pessoas achavam que eu atendia telefone. Na minha casa, foi exatamente o contrário. Eu venho de uma família de publicitários, que é muito legal. Então, foi quase que um caminho natural, assim, eu já refleti muito sobre isso, falando de mulheres e da presença das mulheres no mercado profissional. A mulher do meu pai era uma diretora de arte em 1980. Olha. Se hoje a gente já não vê criativas no mercado, Você imagina naquela você época, imagina cara. naquela época, uma mulher Que super fera. à frente, meu pai chegou a ter uma agência de publicidade pequena no Rio, então era quase que um caminho natural que eu fizesse publicidade, como a minha irmã também fez, e não foi diferente. Eu me formei na PUC, no Rio, mas eu casei, vim para Brasília e acabei migrando para atendimento, fiz um estágio em redação, acabei migrando para atendimento desde que eu cheguei aqui. E aí fiz aquela clássica passagem. Estagiária, executiva, gerente, todas as etapas do processo, passando por... Eu acho que se eu olhar para trás hoje, eu já atendi, além do governo do Distrito Federal, que é um cliente super importante na realidade de Brasília, os principais clientes de Brasília. Governo federal? De governo federal, com certeza. Todos, quase todos, isso mesmo. porque eu tive a oportunidade de passar por grandes agências. E num período, isso é muito legal, de que eu vivi, que eu tive o privilégio, eu considero, em que as agências tinham um perfil um pouco diferente do que tem hoje, que era aquela coisa, você faz meio que tudo numa agência só. Então, um atendimento, ele fazia produção, fazia mídia, fazia planejamento, financeiro. Tudo, Então, isso me deu uma oportunidade de crescer e aprender com coisas que
quando eu entrei, quanto mais eu tinha oportunidade de crescer, mais eu sabia, assim, mais eu aprendi. Eu tive chefes, mulheres, inclusive líderes, que foram os meus grandes exemplos na carreira. Então, eu acabei passando por muitas agências e tendo muitas oportunidades de atender clientes muito legais. Então, assim, a minha história não é muito diferente do que é Eu nunca imaginei ser diretora de uma agência. Isso foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente. Eu acho que pelo meu perfil, pelas oportunidades que eu tive. Um pouco mais dessa coisa de ter uma coisa de liderança mesmo. Perfeito, gente. O caminho, ele quase se torna natural para quem tem uma trajetória profissional. Logo que meu primeiro filho nasceu, eu fiz essa coisa, vou deixar o mercado. É um mercado super cansativo. Exigente pra caramba. Abri uma livraria. Fiquei 6 anos com essa livraria. Foi uma experiência maravilhosa. E aí acabei voltando, porque foi mais forte que eu. Exatamente. E desde então, meus filhos também, desde que eles tinham 2 anos, os mais novos. Eu voltei e tô aqui até hoje. E os seus meninos, essa pergunta não estava planejada. Não tá. Os seus meninos estão seguindo o caminho de publicidade? Os 4? Praticamente, os 4. Mentira, cara, praticamente. Tem 2 que já trabalham em agência. Um terceiro que também trabalha em agência, mas não é publicitário. E um quarto que trabalha em edição de vídeo. Que você massa. acredita? Olha só, então você inspirou dentro de casa, né, Rê? Exatamente. Legal, eu sempre cara. falo muito isso, assim, você foi uma mãe ocupada, você foi uma mãe que não tinha tempo. E, na verdade, eu acho que a minha paixão, a Gana, com quem eu sempre trabalhei, eu cansei de sair da agência e direto levar eles para a escola. Isso era, cara, sabe? E eles, na época, aquela coisa de você ficar no Viva Voz, e discutindo roteiro, e discutindo coisa, e eles ouvindo, legal. Assim, isso era muito da realidade deles, e eu acho que isso foi positivo, senão eles não estariam. Eu ainda falava, não faz não, filho, faz outra coisa. Não deu certo. Mas o exemplo é tudo, né, Rê? Exatamente. O exemplo passa mais do que as palavras. Exatamente, Isso é fato. exatamente. E a paixão, né? Isso, assim, eu acho clichê, mas é verdade. A gente contamina com a energia que a gente vive dentro de casa. Assim como você e a sua irmã, que também é uma publicitária super reconhecida no mercado, assim como vocês foram positivamente influenciadas pelo caminho do seu pai. É isso, é um caminho natural. É um caminho natural, igual família de médico, de advogado. Não tem muito isso. Lá em casa não foi muito diferente. É verdade. Perfeito, cara. Porque na minha casa mesmo, meu filho já fala que quer ser piloto de avião. Então eu não tô inspirando ninguém lá em casa. Ninguém, Rê. Tem que melhorar isso aí. Minha filha é veterinária. Entendi. Não tô conseguindo, mas é muito disso mesmo. Às vezes ela quer ser veterinária pra cuidar do pai dela. Olha, essa foi uma porrada, hein? Olha isso. Bom, melhor veterinário do que zootecnista, né? No meu tamanho. Falando nisso, vamos lá, né? Vamos voltar aqui que você me desconcentrou. Mas, Rê, então toda essa sua trajetória, o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho mais de você, mas conta pra gente um pouquinho da Mene, onde você já tá hoje, que é uma agência que a gente conhece um pouco menos, mais nova aqui no mercado de Brasília, mas ela já tá em 6 capitais, né? Olha. São Paulo, Brasília, Manaus, Goiânia, Fortaleza e Boa Vista. Isso. Então, uma agência recente pra gente aqui, mas que já conhece de governo há muito tempo. Quem que vocês atendem hoje? Como que seu time é dividido? Conta pra gente, Rê. O DNA da Mene é muito de atender governo mesmo. Assim, a gente acha que ela é nova, mas ela tem uma história de mais de 15 anos já em Manaus. Lá eles atendem... Eu falo eles porque a gente tem estruturas diferentes. Separadas. Certo. Mas a Mene já atende governo... tanto o governo do estado do Amazonas quanto a prefeitura de Manaus há muitos anos, atende a prefeitura de Boa Vista, atende o Sebrae lá. Então, assim, é uma estrutura que funciona em Manaus há muitos anos e super consolidada, super forte, até resolver alçar voos para Brasília e começar a atender o Ministério, na época, da Cidadania, hoje do Desenvolvimento Social, aqui em Brasília. Em um ano, que foi o tempo que eu comecei... Eles chegaram aqui em 2022, eu ainda não estava. Em 2023 eu entrei e nesse último ano a gente ganhou aqui em Brasília a conta do Detran. Em Goiás e a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Que é SP Tours? Não é assim? Mais ou menos, SP Tours. Tá. É então a Secretaria de Turismo
Da Prefeitura de São entendi. Paulo. Não é exatamente Eu não fiz o dever de casa. Mas é assim, a gente acabou ganhando muitos clientes, assim, a gente Uhum. já tinha uma estrutura no Ceará e agora a gente atende o governo do estado do Ceará também. Então a gente atende esses clientes de Boa Vista, atende o Ceará com estruturas em cada um desses lugares, o que é muito legal. Eu tenho na minha equipe em Goiânia, por exemplo, eu tenho atendimento, tenho financeiro, tenho mídia, a criação a gente ainda concentra aqui em Brasília, tanto de São Paulo quanto de Goiânia. Certo. As menes, digamos assim, da unidade do norte funciona separada de Ceará e de Brasília, mas a gente é integrado em toda a parte de estrutura, de matriz, digamos assim, de financeiro, de TI e de cultura. Legal. Né? De toda a essência da MENE que é dada ali dessa origem que a MENE, que é muito nova também pra gente. A gente também está entrando nesse universo e está sendo uma experiência muito bacana conhecer, até culturalmente mesmo, uma outra realidade. Eu sempre falo muito isso. A gente já viu agências do Nordeste, por exemplo, vindo para Brasília. Já viu agências do Sul vindo para Brasília e crescendo. Quem já viu uma agência da região norte chegando aqui, ganhando esse espaço que a MENE está ganhando, se propondo a trazer bons profissionais, conquistar clientes do tamanho que a MENE tem conquistado, né? Fazer o dever de casa para continuar nesse tema do jeito que a gente está fazendo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte dessa história e acho que a gente ainda vai construir muitas coisas legais. Espero. Tenho certeza. Que depender de mim. Com certeza. Eles fizeram um golaço tendo você, né? Verdade. Se depender de mim, faremos. E é isso, a gente tem... aqui em Brasília, a gente tem todas as áreas estruturadas, todos os departamentos. A gente teve agora um reforço importante na nossa criação. A gente tem a preocupação em ter um time... menos exausto, digamos assim. Entendi. A gente preserva a capacidade das pessoas de entregarem o seu melhor, que eu acho que isso é uma preocupação grande do mercado aqui, né? No nosso mercado, puxado. Então, a gente tem uma equipe que a gente procura buscar os melhores talentos e o melhor que aquele talento pode entregar dentro daquela realidade. Isso é uma preocupação muito minha e muito da agência. Eu acho que isso tem funcionado. A gente tem uma equipe feliz. Perfeito. Acredito. Legal, Mas somos, acima de tudo, somos pessoas. Né? Exatamente. São profissionais, mas são pessoas. Né, então a gente tá. Eu tô bem. A gente tá muito no começo, né, dessa história, mas eu acho que a gente tá caminhando super bem. E tá mesmo. Quando a MENE anunciou a Renata Sanches, cara, o mercado gerou um buzz no mercado, foi muito legal isso. Recentemente a gente passou por isso com a chegada do Duílio em São Paulo também, que é um outro nome bacana, uma pessoa que já esteve aqui no mercado de Brasília, que teve uma passagem importante no governo. Então, assim, a gente tem buscado pessoas maduras, né, experientes, que podem agregar a sua experiência ao que pra gente é importante. Eu acho que quando uma agência chega no mercado e faz um movimento como esse, de trazer uma pessoa reconhecida no mercado, mostra muito sobre o que a agência está querendo com aquele mercado. Exatamente. Né? Então, isso mostra muito do objetivo da agência naquele mercado. Rê, aproveitando, tá? O mercado de governo, que a MENE é especializada, conforme você já falou, você tem uma experiência muito grande e uma história muito grande com o mercado de governo. Conta um pouco pra gente, para as pessoas que não estão familiarizadas com isso, pessoas de outros mercados e tal. Você consegue resumir quais são os principais desafios, assim, de atender clientes de governo? Quais são os principais diferenciais de atender esse tipo de cliente que é tão peculiar? Eu adoro atender governo. Adoro atender governo. Assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, atendendo outro tipo de cliente. Tudo bem, eu até tive, eu falei que não... Eu vivi, ainda aqui em Brasília, a experiência de atender alguns clientes privados, atendi varejo, atendi GM, atendi Carrefour numa outra época. Mas, assim, eu me descobri atendendo o governo, assim, e eu acho que o mais desafiador é você conseguir fazer tudo que o mercado privado te desafia, com as amarras, as regras, as limitações que de alguma maneira o governo te impõe. É impossível, é difícil. Não é. Isso já é discutido há muito tempo e já está superado. É um pouco mais difícil, você tem algumas questões ali de auditoria, algumas exigências práticas num mundo, numa velocidade de transformação absurda.
que às vezes o governo não consegue acompanhar com a mesma velocidade que a dinâmica do mercado privado possibilita. E isso sim é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que ainda para quem está do lado de cá é mais desafiadora. Você tem o desafio de fazer aquilo funcionar. E nas condições que você tem. Nas condições que você tem. Eu sempre falava muito isso. Em nenhum momento isso é impossível. É um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais de pensamento para como que você vai desatar aquele nó. São muitos nós pra gente desatar. Mas assim, a gente tem que superar esses nós em nome do melhor resultado, em nome da melhor entrega. Jamais se desistir daquilo, não, isso não dá. Pelo contrário, a gente tem possibilidade de fazer coisas que talvez nenhum anunciante privado tenha ou precise fazer. E isso, para mim, é um privilégio. Eu acho que você ter que falar com o Brasil inteiro, ter que falar, no caso do MDS, ter que falar com o Brasil profundo da maneira como a gente fala, ter que segmentar da maneira como a gente segmenta. Isso é muito... Não sei se é só uma característica do governo, acredito que não, a gente sabe que não. Mas, assim, para quem atende governo, a gente estava falando de um evento que teve aqui recentemente, falando da coisa da fragmentação da audiência. Isso é muito desafiador para qualquer um, em qualquer cenário. Para governo, quando você tem a quantidade de pontos de contato que a gente tem hoje, como as dificuldades que a gente tem, as regras que a gente tem que cumprir. Exatamente. A gente tem mais forte, né? A gente tem um desafio a mais, mas eu acho que isso torna o nosso trabalho ainda melhor. Ainda mais desafiador, ainda mais interessante. Por isso que, de verdade, a gente é fã dos profissionais que atuam com o governo, porque é o que a gente costuma falar, né? O governo, ele tem uma frase que eu falo que ele não é melhor, não é pior, ele é diferente. Exatamente. E aí, cara, para você conseguir atuar bem com esse tipo de cliente, é necessário muito conhecimento, é necessário muita competência, muita capacidade de entrega. Eu costumo falar que eu sou a guardiã de contratos. Eu tenho contratos que eu preciso cumprir, zelar, assim, e tenho que estar muito atenta ao cumprimento daqueles contratos. Perfeito. A gente participa de concorrências, a gente trabalha com órgãos públicos, a gente tem que ter um nível de responsabilidade que eu não vou entrar se é mais ou menos do que um cliente privado, um outro tipo de anunciante. Mas na minha gestão, eu tenho um contrato para zelar. E todo mundo que está embaixo de mim, todo mundo que está atendendo aquele cliente, tem uma preocupação maior, que é fazer aquele contrato funcionar da maneira correta. Esse nosso foco é fazer tudo o que a gente precisa fazer para o resultado daquele cliente ser o melhor possível dentro do que a gente tem que fazer, que é o cumprimento daquele contrato. Perfeito. Na hora que a gente consegue conciliar essas duas coisas, é porque a gente fez o nosso trabalho corretamente. Legal, acho que esse é o nosso desafio. E falando em desafio, Rê, olhando agora mais para dentro da agência, do dia a dia, quais são os desafios que você enfrentou ou enfrenta com o seu time, na liderança de um time para atender contas de governo, contas tão relevantes, né? Porque todo mundo tem que estar alinhado. A gente fala isso muito. Uma pessoa que chega de fora do nosso mercado, ela demora um tempo de aprendizado, porque aqui tem muito detalhe, tem lei, né? A gente segue tudo à risca. Quase que eu derrubei o nome. Quais são os desafios, Rê? Montar uma equipe já é bem desafiador. Um grande desafiador. Já é bem desafiador, né? Você conseguir identificar as pessoas para estar naquela mesma vibe, para que as pessoas entendam ali aqueles desafios. Tem muita gente que fala, porque governo, porque não pode ser tão criativo, porque... E aí você vencer esse primeiro obstáculo. Preconceito, às vezes. Preconceito, exatamente. Eu acho que é um grande objetivo. Na verdade, a gente, dentro da agência, a gente está buscando sempre fazer coisas melhores, independentemente de ser governo, porque isso não é uma dificuldade, isso não é um problema. A gente tem a capacidade de entregar qualquer coisa para qualquer anunciante, para qualquer cliente nosso, tão boa quanto para qualquer outro cliente. A gente consegue fazer desde que a gente não olhe isso com um olhar enviesado. A gente tem excelentes produtoras, excelentes profissionais, excelentes entregas. Às vezes, profissionais nossos aqui conseguem fazer coisas, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, que se você pegar outros profissionais vindo de outras praças, não consegue. Você pegar um profissional de mídia para colocar 3.000 PIs na rua em 2 dias...
é impossível numa média, assim. A gente sabe que a gente tem um volume enorme. Isso é uma capacidade que eles foram adquirindo pela vivência. E que a gente consegue fazer assim. A gente tem departamentos de checking, de financeiro, gigantes, que tem que funcionar com um rigor que eu nunca vi isso em outro lugar. Então, a gente tem uma série de expertises que talvez não existam em outros mercados. Ah, tudo bem, a gente não tem outras coisas, mas as que a gente tem exigem da gente coisas que são muito particulares e que a gente consegue entregar qualidade a despeito de tudo isso. Essa é a nossa a maior... esse é o nosso maior orgulho, assim, quando a gente consegue botar uma campanha que é premiada, quando a gente consegue comprar uma campanha que comunica, quando a gente consegue colocar uma campanha que entrega, a gente fez o que a gente tem que fazer. A despeito de todos os obstáculos que tem, né, cara? De todos os obstáculos que tem. Então, Você gostou do a despeito? A despeito. Eu vou pesquisar o que é isso. É isso. A gente tem equipes que, em primeiro lugar, tem que enxergar que isso é possível. É isso mesmo, em primeiro lugar, tem que estar dispostas a fazer aquilo, em qualquer uma das áreas da agência. A gente tem que montar uma equipe que acredite na mesma coisa que a gente acredita. É verdade. Em primeiro lugar. Então, eu acho que esse tem sido um desafio para o mercado. E aí a gente pensa numa geração que tem que olhar isso com menos preconceito. Verdade. Tem que olhar isso e tem que ter vontade de fazer parte disso. Eu falando dos meus filhos, eu vejo isso, assim, uma galera que está se formando que não tem aquela coisa, eu quero sair daqui, eu quero ir para São Paulo, quero atender. Não, eu quero ficar aqui, porque aqui é um mercado que funciona, que floresce, que acontece. É isso aqui mesmo, tem uma diversidade de temas, né, Rê? A gente fala de proteção de crianças e adolescentes. Depois está falando do agronegócio. Qual empresa fala de tantas coisas tão diferentes? Eu acho, assim, você poder... Um filho meu, ele ficou em São Paulo um tempo, e eu falava isso para ele, eu falava, você fazer utilidade pública, você ter a capacidade, assim, é legal atender, sei lá, Nescau. Mas é muito legal você fazer vacinação. É muito legal você fazer utilidade pública. Que clientes te dão a oportunidade de fazer você mudar a vida das pessoas. Você, assim, eu atendo um cliente que transforma a vida de gente que precisa daquele dinheiro para comer. É verdade, cara. Então, assim, isso é um privilégio que não sei que outro cliente me daria. Verdade. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do cliente que você atende hoje, que é MDS. Você precisa chegar com a sua comunicação onde talvez a gente nunca chegue enquanto cidadão, cara. Exatamente. Talvez a gente nunca pise nos lugares onde a comunicação hoje da Mene precisa chegar para falar de MDS, né? Eu tenho discutido muito, e aí eu acho que é uma outra questão para a gente estar sempre atento, que é a linguagem. É isso. Você falar de uma forma que essas pessoas compreendam. Perfeito. Então, a gente está muito desassociado. Às vezes, mais de 80% da população brasileira não é da nossa bolha. E a gente está falando e criando dentro da nossa bolha. Então, como é que você consegue falar para fora da bolha, fazer com que aquela informação chegue e funcione para que ela receba o dinheiro certo, no lugar certo, busque a informação certa, esteja realmente atenta para aquilo que é importante para mudar a vida dela. Certo. Porque para botar a campanha no ar, para fazer mídia, não faz diferença. Eu quero que ela entenda o que eu estou dizendo para ela. Mesmo, fazer cara. com que ela entenda é muito difícil. Porque às vezes eu não sei nem o que ela está querendo saber, nem como ela... E essa medida de como falar com as pessoas é o que a gente precisa descobrir o tempo inteiro. Perfeito, cara. A gente fala muito isso, Rê, quando a gente está conversando sobre Kawaii. Kawaii é uma plataforma que a gente, enquanto DUI, a gente tem a oportunidade de trabalhar com eles. A gente fala muito isso quando a gente vai falar sobre Kawaii. Geralmente as nossas apresentações começam com a gente fazendo um convite para as pessoas saírem da bolha onde elas estão. Por favor, deixem agora os seus escritórios com ar-condicionado numa grande cidade e vamos pro Brasilzão da vida real pra gente se colocar um pouco no lugar dessa pessoa e entender um pouco como que eu posso me comunicar com ela, né? É isso. Porque muitas vezes, e olha que coisa interessante, isso muitas vezes mora em pequenos detalhes. A velocidade com a qual você coloca um lettering, por exemplo, faz com que a pessoa que tem uma dificuldade de ler e ela lê mais dificilmente, mais vagarosamente, mais lentamente do que a gente, faz com que muitas vezes ela não compreenda a mensagem. Então é um desafio que é incrível, cara. Assim, por isso que a gente é tão apaixonado por esse mercado, né, Gui? Exatamente. É sensacional, cara. Que outro mercado, que outro tipo de cliente vai te dar a oportunidade de fazer campanhas tão amplas que te obriguem a acessar tão fortemente lugares tão distantes e cabeças tão diferentes, porque a sociedade ela é mista, ela é misturada. Você tem que falar com todo mundo, utilidade pública,
Todo mundo. Você tem que falar com todo mundo. É verdade. E eu acho isso, quando você vê o resultado disso, quando a gente faz um case, quando a gente vê o impacto do seu trabalho na vida de alguém, para mim. Ele ficou uma missão frase cumprida. que eu missão escutei cumprida. na época até do Ministério, Ah, falando assim, o dinheiro quando chega nessa população, Uhum, as crianças crescem mais, porque ela tem dinheiro para comprar Danone, uhum, sabe, iogurte, coisa que... Então a altura das crianças aumenta, cara. uhum. literalmente, fisicamente. você tá Fisicamente, falando, então né? você vê o Claro. benefício ali, legal, É, muito É, bacana. tem isso. acesso a nutri... Ô, Rei, agora me fala uma coisa. A gente tá. Eu adoro essa primeira temporada nossa, que são Mulheres Líderes. Você que já é líder há um tempo, já há alguns anos. E aí a pergunta vale tanto para a galera que já está no mercado, quanto para os estudantes. A gente tem uma audiência bem bacana de pessoas que são estudantes de comunicação. O que você, Renata, profissional que construiu e continua construindo a belíssima carreira, o que você tem que você enxerga de valores e de princípios que você gostaria de falar para uma galera que está no mercado ou uma galera que está entrando no mercado? O que para você faz a diferença? Se você pudesse conversar com a Renata de 25 anos atrás, o que você falaria para ela, sabe? Ai, que difícil. Difícil essa pergunta, hein, Márcio? É super difícil. Você valoriza na sua equipe que Então, você... eu acho que naturalmente eu procuro ter muita empatia. Perfeito. Eu naquele lugar, naquela cadeira, vivendo ali a coisa, com todas as dificuldades do nosso dia a dia, como você falou, eu acho que eu tenho certeza que ninguém está ali independentemente das suas vidas pessoais, né? Daquela coisa de você ter um olhar cuidadoso para a vida do outro. Então, a gente ficou ali muito, glamourizou durante muito tempo uma vida mais sem regra, né? Era bonito trabalhar até tarde, sempre não tinha muito isso no nosso mercado. tinha, E esse povo, essa geração de hoje, tem falando isso, né? dos estudantes, não quer mais viver isso e tá certo. A gente ficou ali num meio termo, né? De achar que era legal, que era natural. Eu cansei de contratar dizendo, olha, você sabe que aqui a gente não vai ter vida, que a gente vai... E eu não quero mais fazer isso, eu não gosto mais de fazer isso. Isso tá errado, entendeu? A gente tem que ter vida, as pessoas têm que viver e a gente tem que atrair novos talentos para que eles saibam que a gente está hoje olhando esses profissionais com esse outro olhar. Um olhar mais humano, um olhar mais cuidadoso, com mais foco nas pessoas. Então, assim, eu tive o privilégio de ter... Eu já tive chefe de me fazer chorar no banheiro. Caramba. Isso aí já aconteceu e acho que já aconteceu com Muita muitas outros gente, profissionais aqui. Sim. E já tive chefe muito cuidadoso, muito atencioso, que olhou para mim como um ser humano, como um profissional, com minha vida particular e que por conta de pessoas assim a gente consegue ir vivendo, né? Então eu procuro ser muito cuidadosa com as pessoas que estão ao meu redor, procuro ser muito atenciosa com todo mundo para que as pessoas saibam que elas estão ali bem cuidadas. Perfeito. Mas eu preciso de gente comprometida. Pronto. Essa é uma palavrinha-chave, né? Exatamente, essa é uma palavrinha-chave. É isso mesmo. Para mim cara. é comprometimento. Eu vou entregar e vou receber na medida do que a gente consegue combinar aqui, que é o importante para o trabalho. Então eu acho que eu consegui chegar até aqui e eu vejo que as pessoas vão sendo bem-sucedidas na medida em que elas se comprometem com o que elas estão dispostas a fazer. Então eu acho que essa é uma via de mão dupla para qualquer relação profissional, não só no nosso mercado. E eu vejo que isso é o que funciona de maneira geral. Eu gostaria muito que eu perceba, não tenho nenhum dado para falar sobre isso, mas eu percebo que teve ali um gap de formação da minha geração, vocês são bem mais novos, Olha aí. Bom, eu gostei. A produção põe a palminha aí. e da geração dos meus filhos, por exemplo. Eu acho que Que é da minha idade. Isso, um pouquinho mais jovens. Um pouquinho só. Eu acho que poucas pessoas se formaram e entraram nesse mercado. Verdade. Hoje, quando a gente tem uma explosão de espaços, e como a gente está vivendo hoje, a gente não tem mão de obra. Cadê as pessoas? Não tem uma galera massa querendo entrar e assim, não tem. A gente está ali tendo dificuldade para formar times legais. A gente tem feito uma coisa em Brasília que é trazer algumas pessoas de fora, de outros mercados, assim, que são pessoas muito legais e profissionais que a gente com isso evita também
tira dali. Puxar de outra Puxar de outra agência agência e tudo. E o cara muitas vezes chega com outra visão de fora, que super complementar. Legal, né? Muito legal, que é muito legal. A gente sempre que a gente consegue, a gente tem feito isso na Mene. Eu acho que isso é um bom caminho, nem sempre a gente consegue, mas eu vejo que a tendência, se dentro do nosso mercado as coisas acontecerem do jeito que a gente está vendo, né, com a chegada de novos clientes, com a chegada das licitações, como a gente imagina que vão acontecer, vai ser uma loucura para contratar e para a gente ter as equipes do tamanho que a gente vai precisar. Exatamente isso, cara. Mas a palavrinha comprometimento, ela é incrível mesmo. A gente costuma falar que isso vale mais do que o conhecimento na área. Porque o conhecimento se adquire. Exatamente. Você estuda e aprende, né? Exatamente. Agora o compromisso, o comprometimento, a entrega, cara, isso realmente não tem preço. Faz a diferença. Mas hoje, Rê, considerando essa diversidade de meios, né, que a gente vive aí, tudo que você já comentou, como que você enxerga hoje essa diversidade de meios? Como que é o papel de cada meio hoje na comunicação dos seus clientes, né? É engraçado, por mais óbvio que pareça, a gente ainda encontra alguma dificuldade de conseguir fazer coisas que são o mais óbvio, que é criar para o meio. Eu acho, a gente fala muito sobre isso na agência, é super desafiador, apesar de ser o óbvio. Isso eu acho ainda que a gente sempre, e não é só uma relação da agência com o meio, eu acho que aí é um pouco de tudo, do próprio cliente, muitas vezes, da maneira como as coisas acontecem ali na dinâmica do processo. Então, eu acho que o bom produto feito, a boa publicidade feita corretamente para cada meio, ela vai funcionar perfeitamente. Assim, a gente estava ouvindo num outro podcast, né? No podcast concorrente. Não. O nosso? Então é bom. É um bom podcast. Exatamente. Falando sobre isso, assim, a gente tem que fazer televisão, a gente tem que fazer rádio, essas coisas. E tem que fazer internet. A gente não vai deixar de fazer nenhum meio, porque um vai sobrepor o outro, enquanto a gente estiver falando desse Brasil e dessa sociedade nesse momento. Todos vão ter a sua importância da maneira correta, dentro daquela determinada necessidade, daquela determinada campanha. Sim. A gente está sempre com pesquisa, a gente está sempre baseado no que a gente tem de dados para escolher o nosso melhor recurso naquele momento. Então, assim, a gente ainda não pode pensar em prescindir de uma coisa ou de outra, porque todos os meios vão ter sua relevância em algum momento do processo. Isso, para mim, desde que a gente saiba aproveitar ele da melhor forma. Legal. Eu acho que isso é o mais difícil. Assim. E aí você falou, né? Porque a gente fala com o Brasilzão todo. Como é que a gente chega, né? Exatamente. Hoje, Rê, eu tô olhando aqui o nosso cronômetro, até pra gente não tomar muito tempo da Rê, né? E pra gente conseguir fazer todas as perguntas dentro de um tempo previamente combinado. Porque a agenda dessa mulher, gente, é uma beleza, gente. A gente conseguiu aqui alguns 40 Ela veio por minutinhos. minha causa, pra deixar claro. E eu tô aqui aproveitando Isso. Aproveita, Márcio, fala, vou te dar esse espaço. Ô, Rê, minha última pergunta, pra eu passar... Ela falou que era mentira, não veio por minha causa, não. Vem por causa dos dois. Ótimo, Rê. Fiquei arrasado, que eu vou tomar mais uma água. Adoro. Isso vai virar um corte do Vai, vídeo tá certo. pra gente espalhar nas nossas redes sociais. Deixa eu voltar aqui pra minha última pergunta, antes de passar a última definitiva pro Lívio. Mas a minha é o seguinte, Rê, pra quem tá assistindo a gente, a ideia é que o nosso podcast atinja aí os 4 cantos do Brasilzão. E aí você tem ali, numa região afastada de Brasília, algum veículo que tá assistindo, ou alguma produtora, eventualmente, que tá assistindo, e que deseja se conectar com a Mene porque entende que consegue, de alguma forma, contribuir para os objetivos da Mene e tal. O que vocês enxergam que são ativos peculiares, assim, para um veículo desse? Quando o veículo te procura, o que você espera escutar desse veículo? O que você espera escutar de uma produtora? Enfim, Eu espero parceria. Boa. Porque a gente vive, muitas vezes, algumas situações bem árduas, né? E a gente faz parte de uma mesma cadeia. E um elo tem que estar fortalecido para o outro elo estar fortalecido, para o outro elo estar fortalecido. Perfeito. E a gente só consegue fazer isso com parceria. Então, na medida que eu posso contar com vocês, vocês podem contar comigo e todo mundo pode contar com o outro, a gente faz uma entrega muito melhor. Não é... na hora que quando eu vou ser útil, ou quando você... Assim, a gente tem que estar junto o tempo inteiro. Esse momento em que a gente tem que construir juntos, a gente vai conseguir fazer uma entrega melhor. Eu quero que alguém que conheça a minha realidade me entregue uma solução melhor. Quero estar disponível para quem precisa
do que a agência pode oferecer. Eu também preciso dos meus clientes, eu também preciso ser parceira deles. Então, assim, a gente faz parte de uma mesma cadeia. A gente está ali, todo mundo se ajudando Exato. de alguma forma. A gente precisa estar juntos para fazer uma entrega melhor no final das contas. Então, um cliente, um fornecedor parceiro, um veículo parceiro, eu vou estar sempre disponível. Isso é meu trabalho. Não estou fazendo nada demais. Então, assim, a gente está junto para fazer uma entrega melhor. Eu acho Legal. que esse é o meu desafio, esse é meu objetivo. Que fera, cara. Ver veículos parceiros e ser parceira dos veículos da melhor maneira possível. Legal, Perfeito, fica a dica. Exatamente. Essa é uma dica maravilhosa, porque o Márcio chato chega, tá lá, não leva nada. Aí a Renata vai falar, de novo, Márcio, você aqui. Isso não foi a primeira. Jamais isso vai acontecer. É, Jamais. Mas isso é legal, é uma dica bacana para todos os fornecedores e veículos, porque vocês têm que atender o Brasil todo. Exatamente, Né? Imagina cara. se você não chega com alguma coisa já finalizada, alguma coisa mais pra uma parceria. Eu também já fui. Verdade, né, Rê? Veículo, eu já também estive nesse lugar. E foi uma experiência maravilhosa. E eu, desde então, assim, eu tenho isso. Acho que eu já tinha isso antes, mas, assim, claro que depois isso ficou ainda mais fortalecido. Assim, eu sou incapaz de não atender alguém e acho que quem não atende tá cometendo um erro gravíssimo, porque a gente não tem esse direito. E, de verdade, é o nosso trabalho. É o trabalho de estar se conectando com todo mundo, de saber o que está acontecendo, de não fechar as portas para ninguém, porque com certeza alguma coisa que vai vir de lá vai ser importante para a gente, vai contribuir. Acho que eu falei essa frase, se eu não me engano, foi no último papo que a gente teve, ou no penúltimo, enfim. Que eu falei, gente, a gente está em lados opostos da mesa, um enquanto veículo, outro enquanto agência, e temos aqui ainda anunciante e tal. Mas no final das contas, tá todo mundo remando pro mesmo lado. Eu tô de um lado do barco, você tá do outro. Mas o nosso remo tá indo na mesma direção, né? E se a gente consegue entender isso, cara, no final das contas, o que a gente quer é trazer resultado melhor lá na frente, né? Todo mundo junto, né? Eu ia complementar com uma coisa que esqueci. Que eu falei muito, né, você cara? falou, esqueci. É verdade. Mas eu juro que eu fiz a minha última pergunta agora. Oi? Vou passar pra você a última pergunta também. Rê, então pra última pergunta, a minha é rápida. Eu queria saber qual que é o legado que você... O que você imagina deixar de legado pro seu time? O que você... Era isso? Era essa a pergunta? Era essa, que é uma pergunta massa, né? Que a gente tem feito pras nossas porque mulheres essa pergunta líderes. normalmente era do Márcio, mas ele atravessou tudo hoje aqui. Mas A gente tem feito pras nossas mulheres líderes essa como a última pergunta, né? Porque acho que é muito bacana. Para seu time e pros seus clientes, era isso. Exatamente. Vamos lá. Eu acho que isso é inspiração. Eu já tive uma passagem que eu saí depois de muitos anos numa outra agência que eu trabalhei, e nesse período eu fui muito acolhida no mercado, e assim, eu acho que quando eu entendi o que eu representei ali para aquelas pessoas que tinham sido do meu time, assim, o quanto que eu fui importante para aquelas pessoas em algum momento, até falando em LinkedIn, eu até publiquei um artigo, estava me lembrando dele nesses dias, uma pessoa que aleatório me mandou uma mensagem me agradecendo, dizendo, que bom, obrigada por você me mostrar que o melhor pode ser sempre melhor. E aquilo me comoveu tanto, porque eu falei, cara, é isso que a gente espera quando a gente tem um time, quando a gente tem pessoas, que a gente possa ajudar e fazer parte da vida dessas pessoas de alguma forma. Legal, então, se eu puder fazer diferença na vida de alguém, se eu puder inspirar alguém, se eu puder contribuir para a vida de alguém, se eu puder fazer esse melhor, ser sempre melhor, eu acho que eu já terei feito alguma coisa. Pô, que legal, Rê. E saiba que você já nos inspirou muito. Quando a gente atendia a Secom, eu lembro muito bem de você apresentando. Você sempre apresentou muito bem. Quando a gente era Secom, né, no caso. Né? Eu falei o quê? Quando a gente atendia a Secom. Não, quando a gente era Secom, Perfeito. Quando a gente era Secom, eu lembro muito bem. Tem muito a ver com a coisa de ser exemplo, né? Assim, que a gente brincou com a coisa dos filhos, né? Assim, quando você... o exemplo, não tem negócio do exemplo, arrasta. Não Exatamente. Isso, quando você é exemplo, quando você faz com paixão, quando você de verdade quer contribuir, quer fazer, é natural, não é? Eu falei, tudo que aconteceu na minha carreira, tudo, foram coisas que eu não parei para pensar, eu quero ser isso. As coisas foram acontecendo porque acho que esse era o meu desejo mesmo, no final das contas. E aí, se eu conseguir, com isso, fazer com que as pessoas se inspirem de alguma forma, eu
vou estar feliz. Que bom, Rê, que bom. É por isso que tanta gente pediu você aqui, viu, Rê? Exatamente, cara, exatamente. E foi sensacional, Que bom, Renata. Eu quero gente, dizer que eu tô muito obrigada. feliz. Falo em nome do Lívio também. É verdade, aí você pode falar. Ah, então tá Você bom. pode falar. Muito obrigado, Rê, de verdade. Eu que Gente, foi agradeço. muito bacana. Eu queria agradecer aqui a Rê, essa profissional incrível. A gente fala com propriedade, porque a gente já teve a oportunidade de trabalhar com a Renata em algumas ocasiões. É. Tanto enquanto agência e agente cliente, agora ela agência e agente veículo. E você sempre com muito profissionalismo, com muita atenção com a gente, e uma capacidade de entrega que é incrível. Foi um prazer te receber aqui, viu, Rê? De Obrigada. verdade. A gente vai colocar no final o seu telefone, tá, Rê? Pra parcerias, né, com a Mene. Então vai colocar, né? O Mari vai colocar aí, ó, o telefone da Rê, e-mail, tudo pra gente, né, pra ter parceria com a Mene. Tá bom, Né? tá bom. Brincadeira, Rê. Brigadão, viu? Eu que agradeço. Valeu demais. Adorei. Falei rápido pra burro, mas Não, você tudo bem. sempre ótima. Passou a mensagem. Não, se a Renata não falar pilhada, balançando os cabelinhos assim, Isso, gente, não é. Exatamente. Obrigada. É Eu amei isso. estar aqui, gente. Obrigado, Muito Rê. legal, Valeu. muito Obrigadão. legal. Então até a próxima, né? Gente, obrigado, até a próxima. Continue acompanhando a gente, sigam a gente, compartilhem esse episódio aí com geral, porque a gente quer contar cada vez mais histórias incríveis aqui desse mercado de comunicação de governo, desse mercado de comunicação de Brasil. E vem mais por aí. Vem mais por aí. Beijo, pessoal. Valeu.